Ah, Deus. Ah, Deus. Meu Deus. Vocês orem muito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, septiplique as suas orações, não é orar, nem dobrar, nem triplicar, é septiplicar a oração e ore pelo território nacional brasileiro, se vistam de pano de saco. Porque a hora está chegando. Não digo que a hora é agora, ela já chegou, está chegando, e cada dia vai acontecer coisas. Uma live aqui, Diário do Profeta me ajuda, que eu não sei qual foi essa live, foi a última live que eu fiz, Diário do Profeta. Eu disse que tantas e tantas vezes se falava sobre impeachment de Lula, e tentaram colocar impeachment diversas vezes, e não conseguiram. Só que num prazo de 7 meses, da última live que eu fiz, qual foi a última live, Diário do Profeta? Eu acredito que eu falei isso. 7 meses, esse negócio vai pegar com muito mais força e vai ganhar uma proporção gigantesca e um apoio de diversas ONGs, de diversas organizações da sociedade, sabe? Até aqueles, eu disse, que é de esquerda, vai ter que penar para o lado e só vai ficar do lado do governo aqueles que realmente vivem por ele. Eu disse isso na última live. Diário do Profeta, vai me ajudar aí, Diário do Profeta. Anderson, está dizendo que foi na live do 2/7/2024. Vamos ver. Foi no dia 2/7/2024. 2/7/2024. Você não esqueça disso, porque eu gosto de lembrar, né? Eu disse que ia ser impeachmentado agora, dia 1/7/2024, Diário do Profeta. 1/7/2024, a live, segundo o Diário do Profeta. Né? Eu disse que Lula ia ser impeachmentado agora? Não. Eu disse que desta data aqui, 1/7/2024, uma live do 1/7/2024, há 7 meses. 1/7/2024, há 7 meses. E eu falo da parte espiritual. Se eu falo da parte espiritual, eu vejo guerras. Jair Messias Bolsonaro vai passar por guerra, tem que passar. Mas o presidente da República atual vai ter que passar por guerra muito mais forte ainda. Muito mais forte. Por quê? De um lado está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ninguém vai mudar isso. De um lado está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ninguém vai mudar isso. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma luta. Nunca perdeu guerra, nunca perdeu uma luta. Então, dessa data, do 1/7/2024, é isso? 1/7/2024, há 7 meses, vai acontecer coisas que até quem não tem cabelo na cabeça vai crescer cabelo na cabeça e vai dizer, meu Deus, uma guerra não se define de um dia para a noite. Se uma guerra se definisse de um dia para a noite, Jair Messias Bolsonaro teria vencido essa guerra antes, teria falado antes, mas em Eclesiastes 3 diz que tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. E hoje não vamos tanto entender, ou melhor dizendo, tentar entender o que levou à queda do real, mas sim a repercussão internacional em torno a este fato, e principalmente o que significa isso, os recados que foram dados a Lula e seu governo. Como, por exemplo, a Deutsche Welle, que disse que Lula tinha que aprender, ou tinha muito a aprender, com Javier Milei, o presidente da Argentina. Isso sim que é um recado forte, comparando o presidente brasileiro com o presidente argentino Javier Milei, que talvez hoje seja o grande desafeto político de Lula na América Latina. Agora veja um giro de reportagens da mídia internacional sobre o assunto. Como pudemos observar, a versão brasileira da revista Forbes não poupou formalidades e foi logo dizendo que o Brasil não aguenta outros 2 anos, mais 2 anos de Lula. Já a Deutsche Welle, além de dizer que Lula poderia aprender com Javier Milei, disse que essas políticas de Lula podem lhe custar caro nas urnas, em uma referência a uma tentativa de reeleição do petista em 2026. Mas atenção, a Bloomberg talvez tenha sido aquela que mandou a mensagem mais direta, quando diz que os investidores perderam a paciência no presidente Lula. Agora precisamos trazer um contexto muito importante. O que tem em comum todas essas reportagens
a perda de confiança, justamente, como diz a Bloomberg, dos investidores e dos operadores de mercado. Acontece que eles fazem uma análise muito anglo-saxã das coisas, muito com uma visão europeia. Afinal de contas, a maioria dos países na Europa e do mundo anglo-saxão são parlamentaristas. Ou seja, se o Brasil, né, melhor dizendo, fosse um sistema parlamentarista, dificilmente Lula terminaria o mandato diante de erros como esse, da questão fiscal, a disparada, melhor dizendo, a queda da moeda, entre outros erros que o governo vem cometendo. Aí, talvez, toda essa análise da mídia internacional especializada em cobertura do mercado financeiro erre neste ponto. O Brasil não é um parlamentarismo, e a Decision Desk do Pegavox não tem a pretensão aqui de abrir um debate. Acho que essa nem é a prioridade do Brasil no momento, discutir se devemos ser um presidencialismo ou um parlamentarismo, mas eles talvez se enganem em tentar aplicar uma fórmula que funciona no parlamentarismo num sistema de presidencialismo tão complexo quanto o do Brasil. Já falando internamente dentro do Brasil, abre-se também dois pontos que não podemos deixar de fora desse boletim. Primeiro, da questão do impeachment. Será que seria a hora de pedir o impeachment de Lula? Isso nós aqui não vamos debater neste boletim. E outra questão também, que se fala muito, é que até algumas pessoas acreditam que seja proposital esses erros que levam aí a despencada ao real despencar dessa maneira, né? Que isso seja proporcional, que é proposital, que isso realmente seja o plano da equipe econômica do governo atual do PT no Brasil. Né? Vocês estão vendo aí a questão da economia indo para o buraco. O que eu fico só impressionado é que quando a gente às vezes critica o governo Lula, principalmente as pessoas que são mais do mercado, mexem com a economia, empresários, etc., às vezes eles acham que você está falando isso que você é de direita, que você não gosta do Lula, que você tem ranço. E as pessoas se surpreendem quando esse tipo de coisa acontece, né? Mas por todos os locais onde passa o socialismo, as coisas vão para o buraco. Que a mentalidade deles é que quem gera emprego não é a iniciativa privada, é o Estado. E o Estado só tem uma fonte de renda que é o seu imposto. Então o que eles fazem? Eles aumentam o imposto até estrangular todo mundo fica de joelhos para o Estado, que aí chega uma hora que o empresário tem que tomar uma decisão se ele vai sonegar os tributos se incorrer algum crime ou se ele vai fechar as portas da empresa dele. E quando ele sonega tributos, alguém vai julgá-lo, alguém do governo, alguém da máquina estatal fica aí com eles na mão. Essa questão toda ela é desejável pela esquerda. Cometem erros quem acha que a esquerda não deseja inflação, desemprego. Quando todo mundo está na miséria, eles conseguem implementar o controle. É por isso que eles admiram tanto o controle de Cuba, né, da Coreia do Norte, da Venezuela. Já falei várias vezes aqui, você que me segue sabe. Na Venezuela você só se alimenta lá se você tiver o Tarjeta de la Pátria. É basicamente um cartão onde você recebe uma cesta básica na sua casa que não dá para o mês inteiro. E para você manter esse cartão válido, você precisa protestar a favor do Maduro, votar no Maduro. Enfim, você não pode desagradar o governo com postos nem protestar. E aí chega um momento que você tem que decidir. Vai para a rua por tudo ou nada, correndo o risco de não ter alimento para a tua família, ou você se recolhe e se mantém dentro de casa esperando receber pelo menos esse alimento para a subsistência da sua família, né? Então é disso daí que a gente está falando. E agora as pessoas do mercado estão surpresas porque o Haddad achavam que depois da eleição ele ia fazer algum pacote de anúncio de corte de gastos. Ele viajou para a Suíça ou para a Europa, retornou e aí o dólar já explodiu. Já está precificado no mercado que realmente a proposta que eles têm que vai passar pelo Congresso e ainda vai desidratar não será suficiente, um corte de gasto suficiente. E isso daí você precisa ser gênio para descobrir, para conseguir ter traçado esse prognóstico. É só você conhecer minimamente de política. O Lula, duas coisas que ele pode fazer, né? O caminho A e o caminho B. O caminho A é o seguinte, ele faz esse corte de gastos, só que ele não vai ter dinheiro para os cupinchas dele, vai ter que reduzir ministério, não vai poder mais gastar igual ele faz, né? R$1 milhão que custa por dia o Lula fora do Brasil. Então ele pode reduzir os gastos, mas ele também vai reduzir o seu capital político. As pessoas que estão em torno dele não estão porque ele é um grande líder, estão para receber a sua parte, né, meu padrinho? E a opção B é o quê? Ele mantém esse custo alto para tentar manter o seu apoio político alto, dá umas migalhazinhas aqui para aquela ou uma ou outra empresa de televisão, de comunicação, para tentar construir no seu psicológico a narrativa deles de que está tudo bem. Não, a inflação está controlada, a inflação já está acima da meta que eles mesmos fizeram a previsão. Mas ele tenta fazer essa construção de narrativa, né, dentro do seu imaginário e assim se perpetuar no poder. E aí vai a minha dica para o pessoal do mercado. Para vocês imaginarem, se colocarem no lugar do Lula e ter essa previsibilidade, é só você pensar o seguinte:
O que conta mais para um governo socialista? O bem-estar da população ou eles no poder? A resposta é fácil. Tem gente que faz até o diabo pelo poder, não é assim? Faz o L. Pessoas com deficiência podem sofrer um grande retrocesso nos próximos dias. Faz o L. O atual governo federal anunciou um pacote de medidas fiscais para reduzir gastos e nele está incluído alterações no BPC, direito recebido por milhares de pessoas com deficiência e vulnerabilidade econômica. Faz o L. O plano de medidas fiscais reconhece pessoas com deficiência apenas como aquelas que têm incapacidade para uma vida independente e para o trabalho. Sim, essa foi a expressão usada no documento oficial apresentado pelo governo. Faz o L. Para as pessoas serem beneficiadas ou continuarem tendo direito, elas precisam praticamente estar em situações de miséria, porque nem elas ou as pessoas da sua família poderão trabalhar, e isso fere a dignidade. Faz o L. Pessoas com deficiência não devem pagar a conta disso tudo. Faz o L. Meus amores, e o nosso protesto continua. Só uma coisa eu quero lembrar a vocês: se fosse perto das eleições, toda essa multidão aqui seria político pedindo voto e dizendo mentira. Eu acabei de ouvir a sua preocupação com a alta do dólar. Ainda dá tempo de pautar o impeachment do Lula. A gente trabalha até na semana que vem, se for para pautar o impeachment do Lula. Seria maravilhoso, presidente. A minoria orienta sim a retirada de pauta e fora Lula! O dólar cai no outro dia. Gente. Começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo, né? Um descontrole completo do dólar, uma necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic, a chegar a pontos ali proibitivos de tomada de empréstimos por parte de empreendedores. Então eu fico muito preocupado, porque isso é mais uma grande pancada na possibilidade de geração de emprego, porque se hoje você vai em qualquer banco, você consegue uma taxa de rendimento do seu dinheiro de inflação, e uma inflação mais 7%, mais 8%. Quer dizer, quem é que vai tomar um empréstimo para fazer um empreendimento, para ter uma taxa de retorno de 5% ou 10%, com risco enorme? Então a gente percebe ali o país engessado, e um completo negacionismo por parte do governo de tomar medidas que, de fato, apontem para um equilíbrio fiscal, uma redução drástica nas despesas. Pelo contrário, ele aumenta, por exemplo, o que está sendo gasto com publicidade para poder tentar manter uma opinião pública um pouquinho manipulada, como se estivesse enxergando pontos positivos nesse governo. Então a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, na questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula fundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura, e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. Lula presidente em 2026, aceita que dói menos. Deixa eu te falar uma coisa, meu pequeno gafanhoto. Relaxa, fica tranquilo. Você conhece a história? Não, né? Pois eu vou te falar uma história verídica que acontece no Brasil sempre que a economia vai pro vinagre. Sabe o que acontece? Acontece uma coisa chamada impeachment. É isso que acontece. Sabe por quê, meu amigo? Porque ideologia pode ser até bacana, mas quando você abre a geladeira e não tem o que comer, aí, meu amigo, sabe o que você faz? Você deixa a ideologia de lado e você vai pro pau. Sabe quando o teu filho pede pão e não tem? Quando o seu filho pede carne e não tem? Quando o seu filho está com fome, olha para você e fala: papai, quero comer, e não tem? Aí as ideologias vão pro saco.
E é isso que já começa a acontecer no Brasil. Porque se o dólar subir, continuar subindo como está, e vai continuar, porque o Lula não dá nenhum sinal de que vai retroagir com a sua política nefasta para destroçar o Brasil, você não vai ter o que comer, muita gente não vai ter o que comer em suas casas. Os pobres serão os primeiros a ir para as ruas, baterem panela, pedindo pelo impeachment do Lula. É isso que vai acontecer. Vai acontecer protestos em todo o país. E não só dos patriotas, mas também da esquerda, de quem apoia essa maldita, desgraçada dessa esquerda nefasta que está destroçando o país. Então, para ser bem realista com você, o Lula, o próprio Lula, não sabe se vai conseguir chegar a 2026, muito menos ser candidato. O Lula não está se segurando nas próprias pernas, politicamente falando. Ele sobreviveu às tais cirurgias, das quais eu duvido que tenha feito, e tenho o direito de duvidar, porque não houve transparência. Agora, politicamente, o Lula não sobrevive. Politicamente, o Lula já está morto. Politicamente falando, o Lula já é um cadáver, fétido e podre, sem chance de reeleição. É disso que se trata. Porque na história desse país, todas as vezes que um político, um presidente cagou na economia, ele sofreu o impeachment. Dá uma olhada aí, dá uma googlada e você vai ver do que eu estou falando. Beleza? Depois você volta aqui e comenta.